Salve, salve pessoal, Pedro aqui da Rádio Marginal. Hoje eu não vou estar presente na gravação ao vivo do programa da semana, porque a semana passada eu tive muito gripado e eu ainda estou me recuperando dessa gripe. Mas hoje a gente tem uma demanda urgente, que é o tema da ditadura militar, do golpe de 64, que a gente não poderia perder o time. Então a gente está gravando esse vídeo aqui, é até um formato novo para a rádio, que a gente não sabe ainda como que isso vai funcionar, é um modelo experimental. Então a gente espera que seja bem recebido pela galera que curte aí o trampo e tal. Mas justamente por uma questão de timing, a gente não poderia deixar passar essa demanda da ditadura civil empresarial militar. Vamos lá então, dados os anúncios, inclusive hoje tem a gravação lá ao vivo, dá uma força lá quem puder. Vamos lá. Em 1964, em 1º de abril de 1964, não é dia 31 de março, os militares se irritam muito com a alusão ao dia da mentira, ao dia do golpe, mas foi no dia 1º de abril de 1964. Os veículos de mídia que não tinham compromisso algum com a população brasileira, como por exemplo a Globo, entre outros, se juntaram aos militares para darem um golpe no Brasil que ia durar 21 anos. E esse golpe trouxe consequências que a gente vê desenrolar por aí até hoje. Contra o que esses caras lutavam? Democraticamente eleito foi o presidente João Goulart, que entre seus discursos pregava algumas reformas de base, como por exemplo, botar o sistema bancário todo na mão do governo, não deixar os grupos econômicos ficarem abusando da população, que já era muito empobrecida nessa época. Uma reforma agrária popular para dar terra aos camponeses que precisavam, necessitavam da terra, não só por uma questão de sobrevivência, mas por uma questão de ganha-pão também. Outro ponto que eles deixam passar, que o João Goulart pregava. O João Goulart pregava casa, educação e saúde para todos. Isso fazia ele um comunista? Não necessariamente. Mas os Estados Unidos achou melhor taxar o João Goulart como ditador comunista e levar às últimas consequências um golpe militar no Brasil para que as Forças Armadas, em conjunto com os veículos de mídia, pudessem conter os anseios da classe trabalhadora do Brasil, fosse por meio de informação desviada, fosse por meio da força, como a gente viu diversas vezes, para que a mesma não conseguisse lutar contra o neoliberalismo. Como resultado disso, a gente teve a entrega total da indústria brasileira para os americanos. Eles desindustrializaram o Brasil num momento crucial, no momento que o Brasil precisava de um certo desenvolvimento industrial nacional para poder fazer frente à concorrência dos países do norte global. Foi um dos efeitos que eles tiveram, foi desindustrializar o Brasil para botar a empresa norte-americana aqui, europeia, para poder explorar e consumir a nossa mão de obra aqui por salário de fome. Fora isso, a classe trabalhadora que já estava esmagada eu quero dizer, por meio das perseguições que tinham, porque o Brasil era um país com tradição sindicalista, os militares adoravam perseguir e matar sindicalista, ou perseguir, torturar sindicalista, era uma coisa assim que eles gostavam muito de fazer. A classe trabalhadora empobreceu, ficou cheia de mazelas, entre elas teve uma epidemia de meningite, que eles só não conseguiram esconder quando eles não conseguiam mais conter as pessoas que estavam morrendo no meio da rua. Inclusive, assim, os militares não gostam quando toca nesse tipo de assunto. Para além disso, o Brasil ficou endividado porque os militares começaram a pegar empréstimo em tudo que era lugar para poder fazer o plano que eles tinham para fazer, que não era nada muito concreto, era mais um tiro às escuras para ver o que ia acontecer. Geralmente, quando se põe em pratos limpos, e a gente viu isso na pandemia da Covid,
esses militares não têm muita ideia do que eles estão fazendo lá. Então o Brasil ficou endividado pelo tanto de empréstimo que esses caras pegaram. E fora isso, a classe militar no Brasil enriqueceu demais. Assim, um ponto curioso quando mexeram na educação no governo do Bolsonaro para instaurar o novo ensino médio, a única educação pública que não foi mexida foi a militar. Quando mexeram na Previdência para tirar o direito do trabalhador se aposentar, a única aposentadoria que não entrou no rol foram as aposentadorias de militares. Então, assim, a gente vê que tem uma certa prioridade aos militares e suas carreiras e que está na hora dos nossos políticos começarem a debater e correr atrás dos méritos de tirar isso de perto das mãos dos militares e botar isso para o debate público, para a população ver o que ela pensa de verdade. Então, assim, o saldo foi: a gente teve uma censura na nossa cultura, nas nossas artes. A gente teve morte de indígena, morte de quilombola, morte de camponês. Teve uma higienização da população LGBTQIAP+, na época. Obviamente que não tinha essa sigla, mas é só para dar um contexto para quem está ouvindo. Então teve essa higienização, porque essas pessoas não eram dignas da moral que o exército pregava na época. E eu acho que a gente tem que exemplificar isso para a gente entender aonde é que estava querendo chegar essa ditadura. Porque, assim, se a gente for pesar, nenhum país deixou de comercializar com o Brasil porque estava tendo uma ditadura aqui que infringia dia sim, dia também direitos humanos. A gente também tem que pensar que nenhum país do norte global deixou de apoiar e dar empréstimo para cá para o Brasil porque tinha uma ditadura que violava direitos humanos aqui no Brasil. Então, diante disso, eu chego ao final desse vídeo querendo fazer um paralelo com a cidade que a gente mora. A gente tem uma queda brusca de direitos básicos de políticas públicas implementadas nos últimos 8 anos, através dos 2 mandatos do governo Mário Esteves, que, assim, se nega a ouvir a população, ele faz o que dá na cabeça dele, tanto que esse cara é capaz de botar uma cascata, um trem gelado ou o que quer que seja, que a população não vai consumir no distrito de Barra do Piraí, mas é incapaz de fornecer um plano de emprego para a cidade, porque a gente tem muita gente desempregada, uma solução para os moradores de rua que está se tornando um problema de saúde pública há muito tempo e ninguém quer mexer nisso. Para a educação pública do município também não tem um plano. Coleta de lixo já nem se fala mais porque estão recolhendo lixo quando querem. A distribuição de água está uma vergonha, mas a conta chega. Então, assim, a gente queria deixar nesse dia 1º de abril o que foi a ditadura aqui no Brasil, e essa ditadura se desenrola até hoje, justamente porque se você mora numa área de periferia, a polícia não tem medo de chegar chutando a porta do seu barraco, ou da sua casa, da sua habitação. Se a polícia tiver que fazer isso num bairro nobre, eles vão vir com mandato, vão vir com um monte de coisa, e ainda assim eles não vão fazer isso, vão optar por dialogar com a pessoa, receber a pessoa. Então a gente tem toda essa questão. O extermínio de negros não terminou no Brasil, de indígenas não terminou. A gente viu em 2023 que o Bolsonaro fez um extermínio dos povos Yanomamis com a Covid. Então a gente tem todas essas questões de que a ditadura ainda não acabou. A democracia ficou para quem? Então, é esse o nosso recado da Rádio Marginal hoje. Assiste o programa lá, que hoje a gente montou um programa bem legal por causa da minha ausência, para poder entreter vocês. Dá uma força lá quem puder. Então, vamos até a vitória. Esse ano é ano de eleição e Barra do Piraí não merece mais um ditador.